Ideias em Debate. Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é uma atleta paralímpica, Andréa Úrsula. Andréa é bacharel em Direito e está concorrendo a uma vaga de vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Ela vai nos explicar aqui o porquê essa decisão de disputar uma vaga na Câmara Municipal. A Andréa trabalhou e trabalha durante muito tempo numa entidade que reúne os atletas paralímpicos. E foi nessa entidade que ela conseguiu perceber as dificuldades, não as dificuldades de um atleta paralímpico, mas as dificuldades de pessoas com dificuldade de mobilização. E é por isso que ela está aqui hoje para explicar para você a dificuldade dessas pessoas. A dificuldade até, às vezes, entendeu, de subir uma escada para chegar a um prédio, de ir a um estabelecimento comercial, de atravessar uma rua, entendeu? Então, essas dificuldades são as dificuldades que as pessoas com dificuldade de mobilidade enfrentam dia a dia, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil. Censo aí, entendeu, do IBGE aponta que nós temos mais de 10% da população brasileira com dificuldade de mobilidade. E a Andréa vai contar toda essa história aqui para a gente. Andréa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar dessa entrevista. Eu quero que você conte aqui para os nossos telespectadores, entendeu, as suas dificuldades, as suas emoções, entendeu, inclusive, né, as suas conquistas como atleta paralímpica. As câmeras são suas, Andréa. Eu que te agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de poder estar contando um pouquinho sobre a minha história, né. Eu sou atleta paralímpica há 8 anos, nas modalidades do hipismo e do tiro esportivo. Hoje no Brasil eu sou a única cadeirante com lesão medular a praticar o hipismo dentro de 3 categorias, né? Então, para mim, através do esporte, eu consegui assim, ter uma visão ampla de muitas outras coisas. Foi daí que surgiu a oportunidade, né, para que eu me candidatasse à vereança, porque dentro desses 8 anos, né, faz 17 anos que eu sofri um acidente automobilístico, mas quando eu ingressei no esporte, eu comecei a ver as dificuldades que tantas outras pessoas com deficiências têm na nossa cidade, em outros estados, né? Porque a gente roda o Brasil inteiro aí. Você teve dificuldade de ingressar no esporte? Ou o esporte foi uma porta que te abriu para entender melhor a situação das pessoas com falta de mobilidade? Não, o esporte ele abriu uma porta, né? Quando eu ingressei no esporte, me abriu assim a visão, me abriu a mente e me mostrou, olha, que a gente precisa fazer muito por outras pessoas aí que não têm essa oportunidade de chegar até o esporte e praticar alguma modalidade, porque às vezes não tem oportunidade. Mas você procurou ou alguém te orientou nesse sentido? Eu procurei porque quando eu fazia reabilitação, lá tinha algumas modalidades esportivas e eu ficava assistindo de longe, né? E pensando, será que eu posso? Será que eu não posso? Será que eu tenho condições? Foi quando eu falei, não, vou tentar alguma modalidade, né? E foi aí que eu comecei a até me encontrar dentro do que eu pratico hoje. E o que é que você aconselharia para as pessoas com dificuldade de mobilização, que às vezes, você entendeu, não buscam uma atividade? Isso compromete também até a emoção, não é, André? Não compromete, mas às vezes muitos que eu conheço não buscam a oportunidade de fazer alguma atividade como um trabalho, como o esporte. Por quê? Porque também não tem condições em relação a transporte, moram em periferias, tem dificuldade, não tem apoio da família. Então, tudo isso não é só sair de casa, não. Para ele poder sair de casa, ele encontra várias barreiras, né? E a principal é a arquitetônica. Não apoio da família, mas o Estado. Como é que o Estado se comporta diante dessa situação? Infelizmente, eu falo para você que a gente é esquecido. A gente mata um leão por dia. Se a gente sai de casa é porque a gente realmente está disposto a derrubar essas barreiras, porque a gente não tem respaldo nenhum do poder público. A cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil, né? Se você que mora na cidade de São Paulo diz que existe dificuldade, existe barreiras, imagina em outras cidades, outros municípios, né?
nós temos aí 10% ou mais da população com essa dificuldade, né? E em São Paulo, quais são as dificuldades objetivas em relação a essas barreiras que o Estado impõe? As dificuldades que a gente tem, principal delas, é poder andar nas ruas, as calçadas. É muito difícil. Esses dias eu fui na Paulista mesmo, já tá, buraco, você ainda consegue andar um pouco, mas quando você cruza as alamedas, esquece, não tem condições. Então a pior dificuldade que a gente enfrenta mesmo é poder sair nas ruas e poder ter autonomia de ir e vir sem enfrentar um obstáculo. Ou seja, né, as calçadas são de responsabilidade da prefeitura. Então, realmente, a prefeitura esquece que existe essa população que precisa também se locomover. E a lei ela já existe, né, há mais de 20 anos, então não é cumprida, né? Tem a Lei Brasileira de Inclusão, que tem 5 anos aí, né, que vem puxando a Lei de Acessibilidade de 20 anos atrás e não é cumprida, então não fiscalizam, né? Então a gente está na maior cidade do país e infelizmente a gente enfrenta essas dificuldades até hoje. Então entra ano, sai ano, vou fazer, vou arrumar, é difícil. Você acha que, quer dizer, a questão das calçadas é muito séria, viu? A questão das calçadas não é só séria para quem tem dificuldade de mobilização, né? Eu posso até fazer um relato pessoal, né? Meu irmão caiu num buraco na calçada lá no bairro do Ipiranga, teve que fazer uma cirurgia, onde teve que colocar 8 pinos no pé direito e ficou 6 meses, você entendeu? Ainda fazendo fisioterapia, e tudo por causa de um buraco na calçada. Você imagina as pessoas com dificuldade de mobilização como sendo. E não só quem tem algum tipo de deficiência, mas para quem não tem também. A gente tem que pensar também no amanhã. É uma pessoa idosa, uma pessoa com carrinho de bebê, né? Então todo mundo está sujeito. Se a gente não tem as calçadas adequadas de acordo com as normas da ABNT, a gente está sujeito a isso. Infelizmente, é difícil. Às vezes eu me arrisco a andar pela rua do que andar por uma calçada, porque eu já caí, já quebrei pé, então eu prefiro andar pela rua correndo risco. Me diga uma coisa, André, e o que é que se pode? O poder público é omisso, né? Existem algumas ações que podem ser feitas em relação a essa omissão do poder público? Então fiscalizar as leis, ou então que o poder público busque parcerias públicos-privadas, para que possa estar adequando as calçadas. Existe sim essa possibilidade. É interessante você falar em adequar as calçadas, né? Você que está nos assistindo agora, de repente, a Prefeitura de São Paulo resolveu quebrar todas as calçadas aí das principais vias públicas, né? Isso está quebrado, que disse que era para quebrar, que era para modernizar, mas fazendo num momento muito difícil, né? No momento próximo da eleição, para quebrar todas as calçadas. E também está trazendo grandes dificuldades para os comércios daquela região e para as pessoas, né? Ao contrário, eu acho que o tiro saiu pela culatra. Quebrar a calçada nesse momento para mostrar serviço está sendo um fato negativo. Sim, tem sido um transtorno muito grande. Tenho ido a alguns lugares e está assim, muito transtorno, né? Então está prejudicando muita gente, né? Então eles tomaram essa atitude, essa decisão de fazer essas reformas agora, e não é só aí. Por que eles não vão para a periferia também? Ali você não anda, ali é impossível. Me diga uma coisa, André, você disse que começou a perceber dificuldades, né, das pessoas com falta de mobilidade numa entidade que você... Como é o nome dessa entidade? O que essa entidade faz? Ela agrega quantas pessoas? Então, eu trabalhei nessa associação, né, que era a Tradef, uma associação voltada aos direitos das pessoas com deficiência, onde a gente ajudava as pessoas que chegavam até lá buscando uma informação de como ir atrás de um transporte, né, do Atende, por exemplo, de um tratamento fisioterapêutico, como conseguir um passe livre, né, porque eles não sabiam o caminho, então a gente dava orientação a essas pessoas. Então, através dessa associação que eu, né, fui vendo as dificuldades e que sim, eu poderia futuramente poder ajudar mais essas pessoas. Essa sua entidade que você participou, ela fica onde, André?
Então, ela ficava na 9 de julho, né? Hoje não tem mais, tá? Não está mais ali. Mas ela não está lá ou ela parou de prestar serviço? Não, ela deu uma parada. Deu uma parada? Uhum. Porque houve dificuldade de recursos? Então, porque essa associação era de uma outra pessoa, né? Que era agregada ao partido que eu faço parte. E eles saíram de lá e levaram a associação junto. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas a associação ainda existe, ela existe. Né? Não. André, a gente vai fazer um rápido intervalo, né? E nesse segundo bloco, eu quero que você fale aqui para os nossos telespectadores, entendeu? Os seus projetos, eleita vereadora de São Paulo, né? Porque de repente, é como o André está falando aqui, a gente tem que pensar na manhã, a gente tem que pensar na pessoa idosa, a gente tem que pensar na pessoa com dificuldades, entendeu? Como é que se mobiliza, sabe, essa mobilidade que ela tem na cidade de São Paulo, transporte público que não atende essas necessidades. André, eu vou fazer um rápido intervalo e na nossa volta eu quero que você fale dos seus projetos. Eleita vereadora pela cidade de São Paulo, o que é que você vai defender em nome das pessoas que precisam, se entendeu, ter mais atenção do poder público? Sim. Voltamos já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos os trabalhadores recebem até 2 dias de benefício em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de um departamento jurídico? O sindicato também tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50% para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador no benefício da aposentadoria, fizemos 2.000 atendimentos e conseguimos aposentar 228 trabalhadores, totalmente de graça. Em questão de saúde, nosso sindicato é campeão, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, voltado para a área médica com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem exames e se prevenir de doenças. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver, totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. Na colônia temos uma linda piscina, quadra de bote, playground para crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres. O Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. Nesses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, ofertando em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados, em ação cidadã. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Sindicato dos Comerciários, o sindicato que te atende bem. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um prazer muito grande falar com você e com todos que estão nos vendo do outro lado da telinha. Vamos lá, o setor do comércio em São Paulo, ele renasce de que forma, hein? De que tamanho? Com que marcas?
Olha, nesses 78 dias que você comentou, com certeza muitas coisas, infelizmente, ocorreram. Muitas das empresas não vão abrir as suas portas. Infelizmente, mais de 60 mil comerciários perderam emprego nesse período. Então, vai renascer de um formato bem diferente, com horários bastante limitados, mas com a possibilidade efetiva, se as regras forem obedecidas, de iniciar um processo de retomada da economia. Mas, lógico, o sindicato tem uma preocupação muito grande é com a saúde do trabalhador. E uma das preocupações, você mesmo passou várias vezes aí no programa, é a questão dos transportes públicos, que, a meu ver, ainda deixa muito a desejar e é um dos locais que mais poderá, infelizmente, ter a contaminação do vírus. Não, com certeza não faz sentido nenhum. Porque a maior parte das pessoas, dos 500 mil comerciários, eles moram nas comunidades, moram nos locais da periferia de São Paulo, então são obrigados a tomar os transportes públicos, ou trem, ou metrô, ou os dois, ou os três, e muitas vezes tem essas características de desrespeito para com o trabalhador nesse momento que ele vai defender a sociedade, vai defender a vida, não é? E ele se coloca à disposição e muitas vezes não recebe os EPIs necessários e as proteções que são exigidas pela OMS. Muitas reclamações, como foi dita por uma pessoa que foi entrevistada agora, que não sabe o que fazer por conta da diminuição do salário, ou a suspensão do contrato, ou outras questões da própria saúde, ou muitas mães, porque no comércio 55% são mulheres jovens e são mães. E as creches estão fechadas, as escolas também. O que fazer? Deixar com os pais, que é mais perigoso, segundo algumas orientações da OMS. Então, é uma equação muito complexa. De qualquer forma, o sindicato vai estar à disposição no sentido de ajudar a que as regras sejam cumpridas, porque parte das regras o próprio sindicato achou que são importantes, como o distanciamento, o álcool gel, a máscara, a testagem, que infelizmente ainda não é obrigatória. A testagem, nós estamos tentando uma negociação coletiva para que todos os comerciários sejam obrigados a exigir o seu trabalho, que sejam testados, né? Então, várias questões são colocadas por nós. Se as regras forem obedecidas, com certeza absoluta o mal será menor. Você tem razão, mas tem o seguinte aspecto: muitas pessoas podem estar contaminadas e não sabem. O teste, na realidade, é mais de sentidos assintomáticos, não é? Que com certeza poderá evitar futuras contaminações. Nós estamos negociando com a área patronal e tentando com algumas empresas que fornecem os testes para que a gente possa conseguir a preços razoáveis, porque numa quantidade muito grande diminui o valor. Mas é fundamental que é um investimento importante, porque significa realmente a possibilidade efetiva de diminuir a contaminação. Essa testagem, ela tem um custo alto. A outra testagem é a temperatura. Isso nós estamos exigindo que todas as empresas, ao permitir a entrada do trabalhador ou do consumidor, seja no mínimo verificar a temperatura, que pelo menos um dos sintomas pode ser averiguado. Muito obrigado, viu, pela participação aqui, o Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um bom retorno, uma boa retomada para todos aí, que possamos logo estar aí pleno trabalho. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje a nossa entrevistada é Andréa Úrsula. Andréa é uma atleta paralímpica, Andréa é bacharel em Direito e Andréa hoje está pleiteando uma vaga de vereadora na Câmara Municipal de São Paulo. Aliás, ela estava me contando aqui o seguinte, que a cidade de São Paulo, mais de 10% da população tem problemas de mobilidade, dificuldade de mobilidade, seja idoso, seja pessoas com dificuldade, né, de uma paralisia e alguma outra defeito. E ela me disse o seguinte, na Câmara Municipal de São Paulo não tem um único vereador que entenda a situação difícil que é uma pessoa idosa, que é um cadeirante, circular nessa cidade de São Paulo. E mais grave ainda, além deles não entenderem, existem leis que não são cumpridas pelo município.
A prefeitura não fiscaliza, a prefeitura não faz cumprir os direitos que essas pessoas têm. E, aliás, ela fez aqui uma acusação grave, né? A periferia de São Paulo está completamente abandonada pelo poder público em relação à questão da mobilidade das pessoas. Andréa, eleita vereadora, você tem uma série de projetos para mudar essa situação. Conte para o nosso telespectador o que você pretende fazer. Então, eu pretendo entrar porque eu estou cansada. Assim, eu estou cansada da gente não ter representatividade. São Paulo, a quarta maior cidade do mundo, a gente não tem um vereador para representar a gente, quase 1 milhão de pessoas com deficiência. No Brasil, são 45 milhões de pessoas com deficiência, isso com o censo de 2010. Né? No Congresso Nacional, a gente tem o quê? 513 deputados, 80 senadores, e a gente tem uma senadora cadeirante. Isso é um absurdo. Você acha que isso vai representar o Brasil inteiro? Não. A gente tem que mostrar mesmo, a gente tem que brigar por uma vaga e por representatividade aqui em São Paulo. E é por isso, porque eu tô cansada, sabe? Eu tô cansada de ver meus amigos, meus irmãos cadeirantes com deficiência, e eu quero entrar para fazer com que as leis sejam cumpridas, porque elas já existem. Então a gente tem que ter alguém lá que possa brigar para que elas sejam cumpridas, porque não é só para mim, não é só para os meus amigos cadeirantes, mas você amanhã, você também pode estar aqui no meu lugar e enfrentar o que eu enfrento hoje. Hoje não sou eu que levo, não é a cadeira que me leva, sou eu que a levo, né? Então, eu quero entrar para fazer a diferença e fazer com que as leis sejam cumpridas, né? Porque eu estou entrando não por deficiência, mas por eficiência. Muito bem, viu? Olha aí, você está entendendo, André? E você acha o seguinte, você é candidata a vereadora, você entendeu? Pelo PTB, né? Um partido que você é candidata a vereadora pelo PTB, e você acha o seguinte, que nesta eleição de São Paulo, a participação da mulher, a participação de uma pessoa com deficiência, você entendeu? Precisa ser olhado com mais destaque. Aliás, eu vou falar aqui para vocês uma coisa até que a gente vê nos programas de políticos da TV, aí aparece um candidato a vereador com um cachorrinho debaixo do braço, pedindo voto para defender, né, a necessidade daquele animal. Não sou contra isso, não, acho que é justo, sim. Agora, por que também, se entendeu, não existe o direito, né, alguém não defende o direito de uma pessoa com dificuldade de mobilidade, com uma pessoa com dificuldade de locomoção, também ser representada? É isso, né, André, que você quer fazer na Câmara Municipal? Sim, é isso que eu tenho buscado. Eu estou buscando representatividade, porque a gente precisa de representatividade. Não adianta um outro candidato que não passa, que não sente na pele o que eu sinto, né? O que outras pessoas com deficiências sentem, dizer que eu vou fazer acontecer, não vai. Eu estou há 17 anos na cadeira de roda, 17 anos enfrentando perrengue, enfrentando dificuldades, leis que não são cumpridas, já existem, promessa. Então a gente está cansado disso. Então meus irmãos, a gente precisa de representatividade na Câmara Municipal. É isso aí, quer dizer, então você percebe o seguinte, né? Quando alguém vai lá e vota num candidato porque ele defende, né, o direito dos animais, aí eu pergunto, e uma pessoa com deficiência não tem que ter os seus direitos também defendidos? Não tem que ter alguém para ser representante? Né? A André estava contando aqui para mim essa situação de pessoas que vão aos centros de reabilitação e tem dificuldade até de um transporte público. Não tem respeito no transporte público, não sabe como chegar lá porque o Estado ignora completamente. Andréa, a gente espera realmente que você faça a diferença. A gente espera que você, na Câmara Municipal, faça a diferença. A gente sabe que são 55 vereadores. Né? Nenhum deles, como o André acabou de fazer aqui, sabe, consegue efetivamente defender o problema das pessoas com falta de mobilidade.
porque, como o André disse, eles não sabem realmente, né, o que é ter dificuldade de mobilização. André, eu quero que você transmita aqui um recado para os nossos telespectadores, por que realmente é necessário a gente ter um representante com dificuldade de mobilidade lá na Câmara Municipal. Então, eu quero, a necessidade é por quê? Porque a gente precisa de representatividade, porque a gente está cansado de promessas, entendeu? Então, só quem vive na pele pode sentir o que o outro sente na pele e pode lutar pelo que a necessidade do outro. Então, se eu estou buscando por representatividade, é para que de 55 cadeiras na Câmara, uma venha ser de roda, porque eu vou fazer a diferença. Por quê? Porque eu sinto na pele todos os dias, há 17 anos. Também, né, André, a gente tem que lembrar aqui, né, a Andréa é mais uma, né, vítima de acidente de trânsito, né? A situação que ela hoje, através dos 17 anos, foi motivada por um acidente de trânsito. André, eu quero que você me faça um pouco do relato aí também, porque a gente vê o trânsito em São Paulo é violentíssimo, você entendeu? A gente sabe, por exemplo, a questão dos motoboys, que morrem motoboy aí todos os dias na cidade de São Paulo. E morrem também muitas pessoas vítimas de acidente, e nós temos aí uma legião enorme de pessoas vítimas de acidente. Conta um pouco para a gente essa história, André. Foi muito grave meu acidente, foi assim, questão de segundos, né? Minha vida mudou totalmente. Então, eu falo da importância de usar o cinto de segurança, porque se eu não tivesse com cinto de segurança, eu teria morrido, e eu não tinha o hábito de usar o cinto de segurança, né? E nesse dia eu coloquei o cinto. Então, por uma atitude que muitas pessoas não têm, acham, não é importante sim. A precaução, se policiar, porque a gente está dirigindo não só para nós, né, mas para outras pessoas também. Então, a gente tem que ter muita cautela no trânsito. Então, por segundos, a minha vida mudou totalmente. Não só cautela quando dirigir, né, mas também você que, né, tem o hábito de tomar uma cerveja, tomar um uísque, né? Muito importante isso para descontrair. Mas quando você tiver um copo, né, de uma bebida, não pega no volante, porque você coloca em risco a sua vida, a vida de terceiros, e pode transformar uma vida de uma pessoa em um segundo, feito a Andréa Fraquet, completamente diferente. Verdade. Né? Andréa, muito obrigado pela sua entrevista, né? Eu quero aqui que você faça um relato para os nossos telespectadores, dizendo por que você pede o voto deles. Então, eu peço o seu voto para que a gente, pessoas com deficiência, a gente venha ter representatividade na Câmara Municipal de São Paulo, para que a gente venha fazer com que as leis sejam cumpridas, para que eu venha fazer a diferença. Então, por isso eu peço o seu voto, porque de 55 cadeiras na Câmara, eu estou lutando para que uma seja de rodas. É isso aí, gente. Não só, né, para que seja uma cadeira de roda, mas também que tenha uma mulher sensível aos problemas, que seja uma mulher que esteja lá, sabe, que sinta na pele o que ela passou e que conviveu com muitas e convive com muitas pessoas que têm o mesmo problema que ela. Né? Então, quando você olhar aqui, né, se espelhe no outro. Né? Veja que se você ainda não tem qualquer tipo de problema, mas pense, entendeu, que quem tem problema precisa de uma voz em sua defesa. André, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado você. Obrigada. E olha, a eleição é no dia 15 de novembro, né? É preciso votar com bastante consciência, é preciso votar realmente naqueles que você acha que merecem seu voto. Mas analise com bastante critério, né? Veja realmente que seu voto é muito importante. Não é votar por votar, é votar para que aconteça o melhor para essa cidade. É votar com consciência de que aqueles que vão estar lá vão representar realmente aquilo que você quer. Né? Vão representar para fazer de São Paulo uma cidade melhor. Uma cidade melhor para você, para seus filhos, para seus amigos e para as pessoas também que têm dificuldade de mobilidade. Muito obrigado, Andréa. Obrigada. Muito obrigado você.
e até o próximo programa. Ideias em Debate.